Nós já estivemos juntos em outra oportunidade. Meu nome é Denise Carreiro. Nós vamos então hoje estar conversando sobre a passagem Servir a Deus e a Mamon, que consta do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem vai estar dividida em duas partes, eu vou fazer as duas. Então, essa primeira parte nós vamos falar sobre as passagens contidas no Novo Testamento, e na segunda aula nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Então, vamos nos preparando para assistirmos, para ouvirmos, para discutirmos, para pensarmos a respeito dos ensinamentos de Jesus, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai pela oportunidade de podermos ter contato com essa doutrina consoladora, que possamos, Senhor, tornar mais aguda a nossa percepção, a nossa sensibilidade, pois sabemos que a compreensão dos ensinamentos de Jesus se dão através do nosso sentimento. Que possamos, Senhor, compreender então com o coração, para que possamos transformar-nos, tornar as nossas ações mais de acordo com sua lei. Que assim seja. Então vamos iniciar as discussões sobre essa passagem, compreendendo primeiro qual é o significado da palavra mamon. Mamon é uma palavra que vem do aramaico, que significa recursos, posses, riqueza de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel ou qualquer outro bem. Expressa aquilo que é confiado ao homem por Deus. Então, nós sabemos que nós temos coisas que nós adquirimos no decorrer das diversas reencarnações. Existem coisas que são dádivas de Deus, empréstimos, melhor dizendo, de Deus. Por exemplo, o nosso corpo físico não é aquisição, porque todos os seres que Deus criou têm direito a um corpo físico, seja ele mais grosseiro ou mais quintessenciado. Mas o fato é que para percorrer as diversas encarnações, nós necessitamos desse instrumento físico. E existem coisas que são frutos das nossas conquistas, então que a gente denomina de virtude, a paciência, a abnegação, a capacidade de escutar e assim por diante. Então, essas aquisições são aquisições do espírito que vêm sendo construídas através das diversas reencarnações que nós vamos percorrendo. Então, conforme nós vamos ascendendo na escala espiritual, nós vamos ampliando as nossas virtudes, ou melhor, conforme nós vamos ampliando as nossas virtudes, é que nós vamos ascendendo a escala espiritual. E Kardec então subdivide essa primeira parte, primeiro item então é a salvação dos ricos. Ele coloca duas passagens do Novo Testamento. A primeira passagem está em Lucas,
no capítulo 14, versículo 13, onde Jesus nos fala: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, qual a ideia que essa passagem nos traz? Que não é possível pautar a nossa vida tendo como prioridade a matéria e a parte espiritual. Então, nós não conseguimos priorizar as duas coisas. Infelizmente, ainda muito apegados que somos à matéria, ainda priorizamos lá, colocando então Mamon à frente de Deus. Ainda temos muita dificuldade no desprendimento, na abnegação, ainda nos dedicamos às aquisições materiais. E quando nos referimos à aquisição material, é bom deixar claro que aqui não está Kardec se referindo apenas ao dinheiro, como nós vimos no slide anterior, mas a toda e qualquer aquisição que não sejam as virtudes. E eu trouxe então um pequeno trecho tirado de um texto de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Por que que eu trouxe isso? Porque Emmanuel é o espírito que melhor comenta o Novo Testamento. Ele nos auxilia muito na compreensão do Novo Testamento. Então é importante quando Emmanuel tem alguma, porque ele foi analisando alguns versículos, mas ele não analisou todos os versículos. Então, quando tem apontamentos do Emmanuel, isso nos facilita bastante a compreensão. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, texto 142, Um Só Senhor. Não trouxe o texto inteiro, trouxe apenas a parte que seria mais importante para a nossa compreensão dessa passagem. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. A tarefa primordial é a primeira, mais importante, do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, qual é a nossa tarefa primeira, nos diz Emmanuel? Perceber que somos espíritos e que essa vida é transitória, portanto, a posse dos bens materiais, todo o poder, tudo aquilo que vem com a vida material, ela é transitória, perene. E então nós não devemos nos ater a isso, não devemos dar importância a isso, e sim darmos importância ao que Jesus vem nos ensinar, dar importância às aquisições do espírito. Então, nos importarmos com as nossas atitudes em relação aos nossos semelhantes. Porque qual é a lei de Deus? É a lei de amor. O que nós devemos priorizar então? O desenvolvimento desse sentimento que é o amor. Coisa que nós falamos, eu te amo, mas
nós ainda não temos nem ideia do que venha a ser esse amor que a espiritualidade nos fala. Nós estamos caminhando, aprendendo, estamos num planeta escola. E nesse planeta escola, ele cabe nos ensinar os sentimentos, o sentimento do amor. Então, a cada encarnação, nós vamos desenvolvendo cada vez mais esse sentimento, e daí nós vamos compreendendo melhor o que vem a ser colocar Jesus no centro da nossa vida. Porque por enquanto nós temos colocado Mamon, temos colocado os bens materiais, temos dirigido a nossa vida muito mais em direção às aquisições materiais. E no item 2, então, Kardec nos traz uma outra passagem do Evangelho. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, o que essa passagem nos mostra? A dificuldade que possuímos de nos desprendermos dos bens materiais. E daí, onde será que está a felicidade verdadeira? A felicidade que as posses nos dão é passageira e não plena. Então, nós temos muita dificuldade em nos desprender dos bens materiais. Por que eu posso afirmar isso? Observando o mundo. Então, quando uma pessoa tem uma fortuna, acontece um revés na vida dela e ela perde essa fortuna, como que essa pessoa se sente? Arrasada, muitas vezes. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma mudança através das eleições de um presidente da República, e esse presidente, quando tomou posse, fechou todos os bancos e confiscou parte da renda, daquilo que as pessoas tinham nos bancos. Quem é mais idosinho, que nem eu, vai se lembrar desse episódio. E muitas pessoas se sentiram abaladas. Chegamos a ter notícia de pessoas que tiraram a própria vida porque não aguentaram perder as suas posses. Isso com relação ao dinheiro, mas se nós formos observar, não é apenas com relação ao dinheiro, mas quando nós
deixamos de ter um ente querido no corpo físico. Quantas pessoas não se destroem psicologicamente porque um ente querido deixou de ocupar o corpo físico? Nós falamos perder, mas não é perder. Simplesmente a pessoa deixa o corpo físico e passa para um outro plano. Como é difícil deixar ir, como é difícil termos essa compreensão de que a pessoa está viva, ela só não está na forma física que nós conhecemos, ela só não está acessível à nossa visão física, mas ela continua aí, continua nos amando. Nós temos essa imensa dificuldade e assim por diante, entre outras. Então, tudo aquilo que diz respeito à matéria, como nós ainda somos muito ligados à matéria, nós temos imensa dificuldade. Kardec nos narra no livro Céu e Inferno, e André Luiz também nos narra através dos seus livros, de espírito, de pessoas tão materializadas que tiveram dificuldade em abandonar os seus despojos depois que foram para o plano espiritual. Ficaram ligadas aos cadáveres e sentiram até os vermes corroendo a carne morta. Olha que ponto nós chegamos de estarmos presos aos bens materiais. Então, qual é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade está em nos tornarmos plenos, em desenvolvermos as nossas virtudes, em desenvolvermos o amor. É o amor que vai nos trazer essa felicidade. Vamos então ver o que Emmanuel tem para nos dizer a respeito desse ensinamento, dessa passagem do Novo Testamento. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, novamente, o texto agora é o 149, Propriedade. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Olha só, homens dispostos a morrer, perder o corpo físico, e não só o corpo físico, porque às vezes a morte se dá até com a pessoa viva, quando a pessoa perde a esperança, é uma forma de morte. Então, perde, dispostos a morrer em defesa das posses materiais. Não aprendemos ainda a possuir. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, quais sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Então, estar convivendo com certas pessoas, as pessoas não são nossa propriedade. É um empréstimo de Deus essa convivência. Os bens materiais, o nosso corpo físico, tudo isso é empréstimo de Deus para que nós possamos aprender com a matéria e não nos escravizarmos devido à matéria.
E Kardec então continua um novo subitem, guardai-vos da avareza, onde ele aborda o item 3, trazendo uma nova parábola de Jesus. Eu estava lendo a parábola, mas eu vi que o tempo que se gasta com isso é muito grande, então eu vou falar com as minhas palavras, mas eu sugiro que depois vocês se remetam ao texto. E Jesus, numa conversa com os discípulos, ele aborda o caso de um homem rico. Esse homem, ele já era rico, e aí as terras dele produziu em abundância, produziu mais do que deveria produzir, sendo que esse homem ficou então com muitos grãos e o celeiro que ele tinha já não comportava. E esse homem então começa a pensar consigo mesmo e chega à seguinte conclusão. Ele disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Jesus disse que Deus então intervém e fala a este homem: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma e as coisas que tu ajuntaste. Para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Então, o que nós temos nessa passagem de Jesus? Que aquele homem, ele privilegiava os bens materiais e ele acabou sendo surpreendido por uma situação que foi o anúncio de que ele seria levado para o plano espiritual naquela noite e deixaria tudo o quanto ele havia conquistado, que ele não usufruiria daquilo. E, e a gente conclui então que só as conquistas espirituais são as verdadeiras. Mas o que nos chama a atenção? Na verdade, essa parábola é uma parábola muito rica que dá para fazer uma palestra com ela. Mas o que é interessante é que esse homem só pensa nele mesmo. Ele fala: o meu celeiro, os meus grãos, a minha propriedade, tudo meu, e que ele poderia então sossegar, porque aí ele iria comer e descansar, porque ele tinha produzido bastante, que ele derrubaria o celeiro que ele tinha e construiria um novo. E só ficaria usufruindo aquilo que a terra havia produzido. Então, uma coisa que é interessante aqui nessa parábola, que Jesus não fala que ele conquistou aquela riqueza, mas que a terra produziu, quer dizer, era uma riqueza que Deus havia emprestado, né, para ele, porque nós sabemos que da matéria nada é nosso, mas nos é o empréstimo de Deus. Então Deus havia feito com que aquela terra produzisse e que ele então tivesse uma riqueza, mas ele não pensa em nenhum momento em redirecionar parte dessa riqueza, em devolver para Deus aquilo que Deus havia lhe outorgado, mas ele pensa em usufruir apenas para si mesmo. Vamos então ver o que Emmanuel nos tem a dizer dessa passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, o texto 165, Bens Externos.
Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Olha que frase magnífica que Emmanuel nos traz. Detens por empréstimo. Isso nós temos que ter muito claro, porque quando a gente entende que os bens terrenos nos são dados por empréstimo por Deus, nós passamos a encarar esses mesmos bens de uma outra forma. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que tiveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Então, Deus não nos reconhece pelos bens que possuímos, que é o que acontece aqui na Terra, que as pessoas percebem o outro e até o tratam de uma forma ou de outra com relação ao que as pessoas possuem, dependendo do que as pessoas possuem. Mas em relação a Deus, isso não é verdadeiro. Deus percebe as nossas aquisições. O que fizemos com aquilo que ele nos emprestou? Qual é a utilidade que demos àquilo? E se usamos aquilo para beneficiar o próximo, para nos melhorar interiormente, é isso que Deus coloca, é esse o objetivo das conquistas materiais. No livro Vinha de Luz, o texto 52, Avareza. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Sempre prestar atenção. A quem eu estou beneficiando? Apenas a mim mesmo ou eu estou pensando no meu próximo? E o novo subitem, Jesus em casa de Zaqueu, é o item número 4. E Jesus então se dirige à cidade onde habitava Zaqueu, e Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. E ele já vinha ouvindo falar de Jesus, e ele queria muito enxergar Jesus, estar com Jesus. E devido à grande multidão, ele não conseguia se aproximar devido à sua estatura. Então, o que ele faz? Ele sobe em uma árvore chamada sicômoro. E Jesus, então, quando passa pelo local, Zaqueu se faz notar. E Jesus, então, se dirige a Zaqueu e ele fala que naquele dia ele iria jantar na casa de Zaqueu. E Zaqueu, então, vai correndo e fica muito feliz, avisar na sua casa que Jesus iria se hospedar lá naquele dia. E aí, na presença de Jesus, ele fala: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. E Jesus então lhe responde: Hoje entrou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Uma coisa interessante é esse trocadilho que Jesus faz, né? Entrou a salvação nessa casa, porque a tradução do nome de Jesus
é salvação na nossa língua. E porque o nome de Jesus, não esqueçamos que é um nome hebreu. Então, a tradução é salvação. Então, a salvação entrou, seria o nome dele. Então, ele, pessoa, salvação, entrou na casa de Zaqueu. Assim como a salvação, porque Zaqueu, em virtude da presença de Jesus, em virtude dos acontecimentos todos que ele estava presenciando, ele se modifica interiormente. Então, a salvação da alma dele também havia entrado em sua casa. Então, o que nós podemos depreender dessa parábola? Que Zaqueu, então, a partir daquela hospedagem, modifica a sua maneira de lidar com os bens, se propõe a dar metade dos seus bens para os pobres e devolver quadruplicado àqueles a quem defraudou. Então, o contato com Jesus, aquele halo que Jesus expandia de si mesmo, ele contagiava tanto as pessoas que muitas delas, apenas por estarem perto de Jesus, conseguiram modificar-se interiormente. Zaqueu foi uma dessas pessoas. Conta a história que Zaqueu, a partir daquele momento, se torna cristão, que naquela época não era esse nome, eles se chamavam os seguidores da Casa do Caminho. Mas Zaqueu então se transforma, passa a ser um seguidor de Jesus e modifica a sua forma de se relacionar com os bens materiais. A casa de Zaqueu pode não ser a casa física, mas a casa mental e a emocional. A partir do momento em que Jesus ocupa a nossa casa interna, nosso proceder jamais será o mesmo. Então, nos livros de André Luiz, ele faz essa comparação da casa física com a casa mental, com a nossa mente. Então, Jesus aí não só entrara na casa física de Zaqueu, mas também na casa mental de Zaqueu. Isso é, Zaqueu passa a observar os ensinamentos de Jesus, passa a trazer aqueles ensinamentos para o seu íntimo, para o seu interior, passa a compreender. Então, Jesus passa a habitar também na casa mental de Zaqueu. Na parábola, então, nessa passagem de Zaqueu, Emmanuel não tem nada para nos dizer. Então, passamos para o próximo item, que é a parábola do mal rico. Essa parábola é muito interessante. Era um pobre que ele não conseguia andar por si mesmo, ele era extremamente pobre, vivia das migalhas. É assim que a parábola fala, que ele vivia das migalhas da casa de um rico e que ele não tinha parentes e os vizinhos dele o levavam todos os dias na casa para ele sentar-se às portas, na beirada da entrada da casa desse rico. E esse rico era muito, extremamente rico. E o rico fazia grandes jantares, era dissoluto no gastar os seus bens, hospedava muitas pessoas, e ele, apesar, e aquela pessoa que vivia na beirada, na porta da sua casa, tinha um nome, Lázaro. Então o rico, ao entrar e sair da sua casa, ele via Lázaro ali sentado, mas nunca se preocupou em dar nada, nunca teve comiseração, nunca teve pena, sempre
passou e nunca se importou, isto é, ele sempre foi indiferente para com Lázaro. Aí fala a parábola que os cachorros da casa do rico lambiam as feridas de Lázaro e que isso lhe causava um alento. E aí os dois desencarnam. Lázaro, como diz a parábola, Lázaro vai habitar ao lado de Abraão e o rico vai para o plano espiritual menor, né? Ele fala que se abre um abismo entre os dois e, e que ele vai. Peraí, fala aqui, né? Que Lázaro é levado ao seio de Abraão e que o rico foi sepultado no inferno. E aí o que que acontece? O rico vê Lázaro ao lado de Abraão e o rico tem sede e pede a Abraão que permita que Lázaro vá até ele molhar os seus lábios com a ponta dos dedos. E Abraão nega esse que a permissão para que Lázaro o socorra. E aí então o rico faz um outro pedido a Abraão, que mande Lázaro na casa dos irmãos dele para avisar, para que ele dê testemunho e não suceda, venham também eles parar neste lugar de tormento. E Abraão nega novamente, dizendo que os irmãos dele tinham Moisés e os profetas, e que se os irmãos não acreditavam no que Moisés e os profetas diziam, não seria em Lázaro que os irmãos iriam acreditar. E o que essa parábola então tem a nos dizer? Que Jesus ressalta primeiro a grande diferença entre os dois homens. E isso é um ponto bastante interessante em várias das parábolas. Jesus traz os extremos. Então, nessa parábola, o pobre era muito extremo, era miserável, e o rico extremamente rico. Então, os opostos, os extremos. Lázaro se mantinha com as migalhas que caía da mesa do rico enquanto Lázaro estava no plano físico. E o que essa parábola nos ensina? Que Jesus não condena a riqueza, mas o uso que fazemos dela. Aqui o rico nunca viu Lázaro enquanto no plano físico, apesar dele estar diariamente em sua porta. E isso é um mal, essa forma, esse não ver, é algo que ocorre com frequência em nossos dias, que nós nomeamos por indiferença. Então, a indiferença é um mal que hoje é avassalador. Então, como nós somos indiferentes, como nós passamos pelo outro e não os enxergamos, não enxergamos a necessidade. Às vezes, o outro precisa apenas de uma palavra amiga e nós não enxergamos e passamos sem ao menos dizer bom dia muitas vezes. E então, aqui, o interessante também dessa parábola é que Jesus traz as consequências dessa atitude do rico no plano espiritual. Porque assim como ele foi indiferente para com Lázaro,
Abraão, por que Abraão? Porque naquela época, na época de Jesus, era o profeta mais importante, era o que eles seguiam, né? Abraão não permite que Lázaro vá nem ao menos molhar com a ponta dos dedos o lábio do rico. Então, se Lázaro se mantinha com as migalhas da mesa do rico, no plano espiritual, então o rico nem com migalhas seria atendido. E é muito interessante esse contraponto, né? Então, a nossa forma de agir no plano físico interfere diretamente com o que nos ocorre no plano espiritual. E nós temos que estar muito atento a isso. E a doutrina espírita, então, é muito importante porque ela nos aclara esse outro lado da vida, nos conta através da sua imensa bibliografia as intercorrências, fazendo essa comparação entre atitudes que temos enquanto na vida física e o que acontece, quais as consequências dessas atitudes quando desencarnamos. Emmanuel, então, nos traz no livro Pão Nosso, texto 116, ouçam-nos. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Então, Emmanuel aqui está nos chamando a atenção com relação à nossa indiferença ao outro, falando que isso em função dos nossos laços egoísticos, que nós somos tão egoístas que não conseguimos ver nem ouvir o outro. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Fazendo isso, o que nós vamos colher no futuro? Qual será a nossa realidade quando nós estivermos no plano espiritual? Será que nós vamos estar na condição de Lázaro ou na condição do rico? E continuando aqui, Kardec então nos traz mais uma parábola, belíssima também, que é a parábola dos talentos. Um homem rico, senhor de escravos, com trabalhadores, ele vai fazer uma viagem e ele chama 3 de seus servos e entrega parte dos seus bens. A um ele entrega 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E viaja. E aí, quando ele volta, ele chama esses homens para prestar conta daquilo que ele havia deixado. Aquele que recebera 5 talentos devolve os 5 que ele havia recebido e outros 5 que ele havia conquistado aplicando esses talentos recebidos. O que recebeu 2 talentos faz a mesma coisa, acontece a mesma coisa com ele. Ele devolve os 2 que ele havia recebido e outros 2 que ele conquistara, aplicando aqueles 2 recebidos. E o que recebera 1 talento devolve apenas o talento recebido. E diz pro patrão que ele tinha medo dele, do patrão, pois sabia
que ele colhia até mesmo de onde ele não plantava. E o patrão fala para ele: servo mau e infiel, se sabias que eu colho da onde eu não planto, por que não puseste ao menos o dinheiro no banco que renderia juros? Aí diz a parábola que o Senhor tira o talento daquele servo e dá para o que tinha 10 talentos. E aí termina a passagem dizendo: porque a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. É a mesma coisa, essa parábola é riquíssima. Também recomendo que vocês leiam o texto e, além disso, procurem palestras a respeito dessas duas parábolas, tanto dessa como da anterior na internet, que elas são maravilhosas. Então, o que essa parábola está dizendo? Que os talentos que eles receberam são virtudes em germe, que é o que Deus nos dá. Deus nos cria simples e ignorante, mas dentro de nós, Deus deposita virtudes em germe. O que é germe? É como se fosse uma sementinha. E a nós cabe desenvolver essas virtudes, fazer germinar, fazer crescer, adubar, para que elas possam dar bons frutos. Então, cabe a nós desenvolvê-las, mas o desenvolvimento das mesmas demanda trabalho, esforço, dedicação e nem todas as criaturas estão dispostas a isso. A maioria das pessoas quer ter tudo de mão beijada, não quer se esforçar. Então, não reconhecem aquilo que Deus lhes dá e que cabe a ele a sua cota de trabalho. Então, Deus nos dá a semente. Com a nossa cota de trabalho, nós vamos fazer o que? Essa semente germinar. E se nós não nos esforçamos, se nós achamos que tudo tem que vir até nós de mão beijada, nós estamos agindo como aquele servo que recebeu apenas um talento. E o que é falado para ele? Que será tirado, não que Deus tire esse talento em germe. O que a gente sabe? Que o progresso espiritual ele não é igual para todos, não se dá no mesmo momento, não se dá na mesma forma, que não existe receita de desenvolvimento espiritual, mas que cada pessoa tem a sua forma de desenvolver aquilo que recebeu, aquele talento em germe que recebeu. Então, se eu me esforço, se eu me aplico, se eu faço, se eu busco conhecimento, se eu busco refletir sobre aquilo que eu aprendi, se eu busco fazer, transformar em ação, eu estou duplicando os talentos recebidos. E Emmanuel, então, nos traz do livro Palavras de Vida Eterna, no texto 7, Melhorar e Progredir. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos. Olha que informação preciosa. Deus cria a todos os indivíduos de igual forma, mas Ele também dá em igual valor igualmente os talentos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Se te afeiçoas, assim, aos ideais de aprimoramento e progresso,
Não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Então, Emmanuel aqui nos traz os itens que temos que prestar atenção se queremos fazer com que esses talentos recebidos frutifiquem. Então, ele fala que nós temos que prestar atenção com relação ao trabalho, ao estudo, ao perdão, ao sacrifício e à bondade. Então, meus amigos, que possamos aproveitar esses ensinamentos fantásticos de Emmanuel e prestar bastante atenção. O que temos feito dos talentos que Deus nos entregou? Será que nós temos buscado multiplicá-los ou enterramos? E do livro Fonte Viva, o 132, Tendo Medo. Olha, essa lição é fantástica. Até eu trouxe vários parágrafos desta lição, porque o que Emmanuel nos traz é que aquele servo que não aplicou o que recebeu, ele tinha medo, que ele falou, né? Que ele, sabendo que o patrão dele era muito austero, que ele teve medo. Então vamos ver o que Emmanuel fala sobre o medo. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade da preguiça. Então, aquele servo, ele foi inútil e preguiçoso. Então, se nós estamos esperando que Deus faça por nós, que os espíritos façam por nós, estamos muito enganados no nosso proceder. E se assim o fazemos, nós somos, como Emmanuel qualifica, inútil e preguiçosos. Que possamos atentar, porque essas lições são valiosíssimas para a nossa felicidade, para a conquista da nossa felicidade. E o próximo subitem, utilidade providencial da fortuna. No item 7 e 8, Kardec então não traz nenhum item do Novo Testamento, e ele faz então uma análise, né, junto com trazendo os ensinamentos dos espíritos para nós. E ele coloca o seguinte: que a riqueza não é obstáculo à salvação, senão Deus teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Então, Deus seria injusto se assim o fizesse. Como que ele pode condenar a uns e dar a vantagem a outros? E o que nós sabemos é que tanto a situação de pobreza como a situação de miséria são condições que transitórias e que todos nós iremos passar por essa situação, por essas situações, porque elas nos trazem profundos ensinamentos. Numa traz o ensinamento do desapego e a outra traz o ensinamento da resignação.
A riqueza é uma prova arriscada e perigosa, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. Então, aquele que tem riqueza, que tem dinheiro, ele pode não ter, as coisas não podem ter, não tem limite. Ele tem o que ele quer no momento que ele quer e ele pode ser levado a um apego extremo e isso, o fato de ter tudo o que quer, isso nos fascina, né? A posse dos bens materiais, isso nos fascina. É o laço que liga poderosamente o homem à terra e o desvia do céu. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais apegado aos bens materiais, menos o homem consegue se desligar para, por exemplo, na hora do desencarne, nós sabemos de pessoas que ficam ligadas aos seus bens materiais e que não vão para o plano espiritual, ficam aqui na Terra. Às vezes, dentro das casas que eles habitavam, ligados às vezes a peças, a móveis, e sofrem porque o ideal da vida é o quê? Depois do desencarne, nós irmos para o plano espiritual e continuar nossa jornada de aprendizado, que é o objetivo da vida, um dos objetivos, aprender. Não é a riqueza causadora da desgraça do homem, mas sim o abuso que o homem possa cometer em virtude dela. Então, como eu havia falado em uma das parábolas, Jesus não condena a riqueza, mas a forma que se usa a riqueza. A riqueza é fonte de progresso moral e intelectual. Por quê? Porque através da riqueza ela pode ser usada para aquisição de nova tecnologia, aquisição de novos conhecimentos, para melhora do mundo que a gente vive, em termos de termos mais conforto, em termos de medicamentos, em termos de tecnologia e assim por diante. Mais progresso tecnológico, mais alimento para a população do planeta através da melhoria da produção de alimento. Então, nós vimos que conforme nós vamos progredindo, o maquinário vai melhorando, nós temos condições de desenvolver tecnologia mais aprimorada e temos máquinas mais eficazes no seu serviço. Então, e até a questão das transformações genéticas nos grãos, que fazendo com que um determinado grão produza muito mais do que antigamente, isso fez com que a produção de alimentos aumentasse bastante. Houve também uma melhora na comunicação, o encurtamento das distâncias, novas pesquisas por medicamento, o progresso nas relações sociais, porque com a diminuição da distância, com a melhoria das comunicações, o comércio entre os países foi se desenvolvendo, as relações entre os países, entre as pessoas, tudo foi se modificando. E buscando ter uma vida mais plena e com mais conforto, acaba desenvolvendo sua inteligência. Inicialmente, a inteligência o auxilia a satisfazer sua necessidade material, mais tarde, levando-o a compreender as grandes verdades morais. Então, no Livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec nos traz, dizendo, dentro da lei do progresso, ele fala que tudo começa na mente,
compreensão. Então, primeiro nós observamos, aí nós compreendemos, para daí conseguirmos transformar em atitude, em melhora, em mudança nas nossas atitudes, nas nossas conquistas. Então, primeiro precisamos conhecer, passar tudo pela nossa inteligência, para essa inteligência, então, conseguir transformar isso em ação e daí nos levando ao progresso moral. Porque conforme nós vamos compreendendo melhor, nós vamos transformando a nossa forma de ver o mundo, de compreender as coisas e vamos agindo mais de acordo com a lei de Deus. E nosso último item dessa aula, então, as desigualdades das riquezas. Por que os homens não são igualmente ricos? E Kardec, então, fala que cada pessoa está num estágio evolutivo. Então, porque não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos e para adquirir e nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, ele fala assim que cada um de nós está num patamar evolutivo, tanto na inteligência como na moralidade. Então, quando nós recebemos, se Deus resolvesse pegar toda a riqueza da terra e dividir igualmente entre todas as pessoas, que rapidamente essa igualdade seria quebrada. Por quê? Porque cada pessoa se porta de uma forma diferente em relação às aquisições. Assim como nós vimos na parábola dos talentos que cada servo agiu de uma forma, nós também, cada um de nós tem uma atitude diferente, uma forma diferente. Uns são mais ativos, mais batalhadores, outros são mais pacatos, nem se esforçam tanto, ou alguns são mais inteligentes, outros ainda não desenvolveram sua inteligência, estão percorrendo aí as escalas evolutivas. Então, que no instante essa igualdade seria quebrada. Então, se a riqueza fosse dividida igualmente, em pouco tempo essa igualdade seria rompida em virtude da diversidade de caracteres e aptidões. Dando a cada um somente o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos. Então, se Deus desse apenas o necessário para cada um, que estímulo que teríamos se nós nos esforçássemos e não saíssemos do lugar onde estamos? Então, o que nos estimula são as conquistas, e é isso que faz, e é isso que Deus coloca para nós. A necessidade de nos de irmos atrás das conquistas, a necessidade de resolver problemas, a necessidade dos desafios, porque isso faz com que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos nos portando de forma diferente, vamos adquirindo conhecimentos e dessa forma tendo conquistas materiais em função disso. A fortuna é uma prova moral e, ao mesmo tempo, um meio de ação para o progresso, porque aquele que tem a fortuna, ele pode usá-la para desenvolver coisas que irão beneficiar a todos. Então, existem pessoas ricas que financiam pesquisas para novos medicamentos, para uma tecnologia, e isso beneficia muita gente. Deus quer que a fortuna seja produtiva. Ele não deu a fortuna para que sejamos como o tio Patinhas, que guardava tudo num cofre para ir lá e ficar mergulhando no dinheiro. Deus quer
que utilizemos a fortuna exatamente para trazer esse progresso, para trazer coisas novas, coisas melhores, mais conforto, mais conhecimento, evolução, progresso. Todos passaremos por essa prova para exercitar-se no seu uso, mas cada qual a possuirá por sua vez. Então, está na lei de Deus que cada um vai, numa determinada fase da sua vida, ter essa prova, porque nós precisamos ter esse tipo de aprendizado. Mas não dá para todo mundo ser rico ao mesmo tempo. Então, cada um vai passar por essa prova num determinado momento das suas reencarnações. A pobreza é a prova da paciência e da resignação, enquanto a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Já havíamos falado sobre isso. Considerando as várias encarnações, vemos que tudo se equilibra. Cada qual terá a oportunidade do aprendizado de lidar com a riqueza e com a pobreza. Cada qual traz experiências e aprendizado específico. Então, isso é muito importante, que cada pessoa vai precisar passar por determinadas experiências em cada uma das suas encarnações. Por quê? Porque nós temos que nos desenvolver numa totalidade. O objetivo das encarnações é o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, já nos diz Kardec. Então, nós temos que nos desenvolver na área das engenharias, na área da medicina, na área da linguística, na área da psicologia e assim por diante. Então, cada encarnação nós vamos tendo experiências nestas áreas, assim como experiências com relação ao uso dos bens materiais. A fonte do mal não está na condição de riqueza ou pobreza, mas no egoísmo e no orgulho, assim como em todos os abusos que o homem comete, que cessarão quando os homens se orientarem pela lei da caridade, que é a lei do amor, a lei de Deus. Então, a partir do momento que nós percebermos que a lei que deve nos nortear é a lei de Deus, nós estaremos agindo com mais humanidade, com mais fraternidade. Nosso mundo será muito mais feliz e nós já não teremos mais dificuldade em lidar com os bens materiais, porque nós vamos compreender que os bens materiais são para nos servir e não para nos escravizar. Que possamos, meus amigos, a partir desse conhecimento, ficarmos mais atentos ao uso que damos aos bens materiais, que possamos transformar as nossas aquisições materiais de formas a beneficiar o maior número de pessoas possíveis, que possamos não nos acorrentar, não nos escravizar, que utilizemos os bens materiais para o nosso progresso espiritual. Muita paz.